Boa tarde, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma mensagem, um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Hoje tivemos um culto maravilhoso lá na Igreja Cristã por Amor. O pastor Jonatas hoje pregou sobre João capítulo 8, versículo 32. E ele falou sobre verdade, A verdade, ele colocou como tema a verdade que libera. O versículo diz a verdade que liberta, que libertará, Mas ele colocou como 9 que também serve. Verdade que libera. Verdade. Quando a verdade que é Jesus age na vida do crente, a verdade libera. Jesus Cristo nos libera do pecado. Tá bom? E foi uma mensagem boa, gostei. Ele citou aqui a mensagem que eu vou pregar agora. Tá bom? Que está em Juízes, capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 12 até o 17. Que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ou, como ele citou na palavra, o pastor, varão valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? É que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que me livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Bom, essa mensagem o pastor citou hoje lá, E aqui está dizendo, que o Senhor o chama para o ministério, o chama para ser juiz em Israel. O chamado de Gideão, nessa época, é ser juiz e comandante de um exército. Até então, por causa da rebeldia e da desobediência do povo de Israel, o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Mas o que chamou atenção nessa passagem é que muitas vezes eu e você somos como Gideão. Muitas vezes duvidamos do chamado de Deus. O Senhor nos chama para um ministério, para um chamado, para uma determinada função dentro da igreja ou fora. E muitas vezes queremos dar muitas desculpas a Deus. Só nesse texto aqui, Gideão deu 3 desculpas. A primeira desculpa está no versículo 13. O Senhor disse a Gideão: Eu sou contigo, Gideão. E ainda chamou ele de valoroso.
varão valoroso, valente. E aí a primeira desculpa de Gideão. Ah, se o Senhor é convosco, por que tudo isso nos sobreveio? Gideão, ele começou a olhar o que estava acontecendo ao seu redor. Ele começou a colocar como desculpa que ele não era capaz. Ah, não, Senhor. Nós estamos aqui sendo oprimidos pelos midianitas. E se você prestou atenção aqui no texto, Gideão também está querendo transferir a culpa do pecado de Israel em Deus. Olha o que ele disse. E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Olha aqui a desculpa. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos de midianitas. Não, o Senhor não deu Israel nas mãos dos midianitas. O Senhor permitiu que isso acontecesse por causa da desobediência. Nessa época, levantava juiz, o povo de Israel se regenerava com Deus. Saía o juiz, o povo voltava a pecar. E estava esse processo. E aí Gideão colocou isso como desculpa. Ah, Senhor, por que eu tenho que ser o libertador? Se foi o Senhor mesmo que colocou Israel nos midianitas. Isso não procede, irmãos. O Senhor, ele permitiu. Viu? Porque por várias vezes o Senhor, ele mandava, ele ordenou para que o povo de Israel adorasse somente a ele. E o povo de Israel sempre pecava no mesmo pecado: a desobediência, a idolatria, a adoração a outros deuses que não seja o Deus de Israel. Então chega uma hora que Deus vai permitir que os inimigos tomem conta de Israel. E foi o que aconteceu aqui. E Gideão colocou isso como desculpa. E aí, olha o que o Senhor respondeu para Gideão. Em versículo 14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o Senhor tornou a chamar Gideão para o ministério. E aí Gideão dá mais uma desculpa para Deus. Olha aqui. E Gideão disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E aí eu vou falar o que o pastor falou na palavra. Gideão começou a se fazer de coitado. Gideão começou a mostrar para Deus que ele era incapaz dessa missão, se fazendo de coitadinho. E muitas vezes é essa posição que nós apresentamos para Deus. Que Deus, para não cumprirmos a vontade de Deus, nós dissemos para Deus: ah, não, Senhor, coitado de mim, tenha dó de mim. Aquele povo é pesado de coração. Eu me sinto menor daquele povo. Como Gideão disse aqui. Isso é desculpa, irmãos.
Deus não olha dessa forma. Deus, ele não nos vê como pobre coitado, como miserável, como Gideão se sentiu aqui, nessa passagem. Se Deus nos chama para o ministério, irmãos, é porque nós somos capazes. Então para de se fazer de coitadinho para Deus. Essa palavra é para mim também, irmãos. Viu? E vamos parar de dar desculpas para Deus. Porque Deus, quando Ele realiza um milagre, eu não me lembro de nenhuma passagem da Bíblia que Ele se fez de coitadinho para a gente. Viu? Então, amados, tudo aquilo que o Senhor determinar na nossa vida, vamos tomar posse. Mas calma, eu ainda vou falar sobre isso. E aí o Senhor responde a Gideão, no versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E o Senhor ainda encorajando Gideão para a missão. E Gideão ainda dá a terceira desculpa. Olha aqui. 17. E o Senhor, e ele lhe disse: Gideão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me o sinal. Gideão todo esse tempo não estava acreditando que era Deus que estava falando com ele. Que o anjo do Senhor é um representante de Deus. E aí é o ponto que eu quero chegar. Amados, não precisamos de sinal, irmãos. Deus, ele não precisa provar para ninguém o poder dele. O poder que ele tem. Deus, ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. O que eu e você temos que fazer é crer. Gideão não estava crendo. Gideão só foi crer depois do sinal. E eu vou colocar nessa passagem: chega de sinal e creia em Deus. Amados, precisamos ter fé, irmãos. Precisamos acreditar em Deus. Confiar em Deus. Se você quer avançar neste ano de 2023, Corpo de Cristo e galera do YouTube, você precisa ser sensível à voz de Deus. Quando Deus falar contigo, irmãos, tenha certeza que é Ele que está falando. E que Ele vai estar contigo aonde você estiver. Porque como diz no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que você vai agradar a Deus? Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não tem fé nele? Se você não crê que ele existe? Não há como, irmãos. Então essa mensagem, eu quero dizer o seguinte: não seja como Gideão, que precisou de sinal para ele perceber que é Deus que está falando com ele. E amados, o corpo de Cristo tem feito isso. Sabe? E está fazendo ainda pior ainda. O povo da igreja, além de ter pedido sinais para Deus, Jesus Cristo tem dado sinal, e ao invés da igreja perceber de uma vez de todas que é Jesus que está realizando o milagre, que é Deus que está, usando Jesus Cristo para operar o milagre,
A pessoa prefere acreditar no homem, no pastor, no líder espiritual. E você não sabe o quanto Deus fica triste com isso. Amados, Jesus está operando. O Espírito Santo está trabalhando. E nós não temos tido a sensibilidade de compreender de que é Deus que está operando um milagre na tua vida. Mesmo com os sinais. Porque Gideão, depois do sinal, ele passou a crer em Deus. E a igreja nem com sinais tem acreditado em Deus. Então, amados, eu quero concluir essa palavra dizendo: se você não tem crido em Deus, passa a crer, irmãos. Porque como eu já disse, como eu já citei aqui, sem fé, a Bíblia é clara, é impossível agradar a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, amados, pare de acreditar no homem. Pare de acreditar no simbolismo. Pare de acreditar nas pessoas. E comece a acreditar em Deus. Porque a bênção e o milagre que é realizado na tua vida, com sinal ou sem sinal, quem realiza é Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu espírito, que é alimento sólido para a sua alma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.